Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu. Zanata encosta, olha como chega o jogador batendo, sobrou fácil para o Ademir, revelado pelo Santos, do Paulista de Jundiaí, veio para o time do Vasco da Gama. Você vai ver de novo, Ademir era um bom canhotinha. O jogador camisa 4, Nelinho, pede impedimento, falta, não aconteceu nada de errado nesse lance não. Veja o gol dele, vencendo ao Vitor, Ademir, 1-0 Vasco no Maracanã. Tá vendo? E o Maracanã, nossa, era só comemoração. E agora o Joãozinho, camisa 11, ele encosta para quem? Pro Nelinho, que pancada de pé direito espetacular. Olha o Zé Carlos ali perto da rede, ó, tá vendo? Comemoração do cabeludo Nelinho, mas que pancada. Lembra o gol do Carlos Roberto em 70, mas aquele gol do Carlos Roberto foi rasteira contra o Albertozzi. E agora o lançamento pro Jorginho Carvoeiro, ó, tá vendo a falha do goleiro Vitor? Que pena, Vitor. Renan cheio, numa partida decisiva para as pretensões do Vasco e do Botafogo. Enquanto os vascaínos alimentavam o sonho de decidir o título da Taça Guanabara, os botafoguenses estavam ameaçados de não se classificar por força de uma campanha lamentável. Os lances iniciais foram nervosos e as equipes perdiam grandes oportunidades. O Botafogo, de vez em quando, aparecia melhor. Até que veio o primeiro gol, com Ademir pegando Mazzaropi de surpresa. Na etapa complementar, o Vasco passou a atacar em massa e, se não fosse o Wendel, Abel teria empatado logo. Por pouco, os vascaínos não entraram no desespero. Mas o empate viria num lance de oportunismo de Roberto. A partir daí, o Vasco tomou conta do campo, pois o empate também não lhe interessava. E a vitória premiou a garra do Vasco. Eis o gol de placa de Roberto, quando só faltavam 30 segundos para o jogo terminar. Com este resultado, o Vasco garantiu um lugar na decisão. O Vasco finalmente decidiram a Taça Guanabara, encerrando o primeiro turno do Campeonato Carioca de 76. E um ato impensado de Rondinelli, que agrediu a Roberto, proporcionou aos cruzmaltinos o primeiro gol de pênalti. Foi uma decisão nervosa. Vejam o jogo.
No segundo tempo, o panorama não mudou, com os dois times desperdiçando ótimas oportunidades. O Vasco ficou sem Zanata neste lance. O Mengo acabou empatando em bela jogada de Geraldo. Eis o gol de Geraldo de outro ângulo. Depois da prorrogação, a decisão por pênaltis. Abel chuta mal e dá vantagem ao Mengo. Mas Zico, para a decepção da torcida, tira o título dos rubro-negros, perdendo o seu. Na segunda série, Geraldo também desperdiça o seu pênalti. E o calouro Luiz Augusto dá o título ao Vasco, o vencedor da última Taça Guanabara. Vamos todos cantar de coração. Aspecto da campanha do Vasco da Gama em 77, vocês vão recordar os grandes gols e os grandes momentos do campeão carioca. Sem dúvida, a melhor equipe do Rio. Roberto, por exemplo, continuou mostrando por que é um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro. Contra o Fluminense, foi Ramon quem liquidou a parada. Roberto de novo, contra o Botafogo. Roberto, sempre Roberto, mais uma vez. A caminho do título, o Vasco despachou o Botafogo no segundo turno. E lá estava Roberto, garantindo a vitória. Contra o Flu, o Vasco mostrou mesmo que não é mais freguês dos tricolores. Desta vez foi Paulinho quem começou a acabar com o sonho do tricampeonato de Chiquinho Horta. E chegou a decisão com o Flamengo, quando Mazzaropi foi o herói da jornada, barrando as esperanças rubro-negras.
tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. O título com justiça chegaria pelos pés de Roberto na decisão por pênaltis. E o Vasco se tornou campeão carioca. O atletismo és um braço, o Remo és imortal. O futebol és um braço que uniram Brasil e Portugal. Cláudio Adão faria 1-0 para o Mengo. Ganharia do Vasco. Mas veio pênalti em Paulinho. Roberto, desta vez, converteu e empatou a partida. A cobrança vista de cima. E o desempataria logo no início do segundo tempo. Eis o gol do Vasco de outro ângulo. Leão continuava firme. Um pênalti bem cavado por Adílio levaria o Mengo ao empate. Zico bateu, Leão defendeu, mas não valeu, apesar das reclamações. Zico, de novo, fez o segundo do Mengo. O Vasco, a esta altura, tomava conta do campo. E Nelson, contra, daria de presente o terceiro gol do Vasco. Uma espetacular arrancada de Roberto levaria o Vasco ao quarto gol. Catinha pegou a sobra, mas Roberto veio correndo e marcou. Vasco 4-2 com a torcida vibrando. E Vasco se enfrentaram no Maracanã, numa partida em que foi batido o recorde de renda do campeonato nacional. O timão paulista começou embalado, alegrando a torcida Fla-Fiel com este gol de Caçapau. A aliança com a torcida do Flamengo fez com que as bandeiras corintianas ocupassem meio Maracanã. As esperanças de reação do Vasco estavam depositadas no artilheiro Roberto, que voltava ao Maracanã. Logo ele empataria. Roberto estava em grande dia para a satisfação da galera. Era só chutar que a bola entrava.
Não dando tempo sequer para que a torcida sentasse, Roberto, endiabrado, dinamitava o Corinthians. A explosão da galera era mais um estímulo para o craque, que voltava de uma fracassada experiência na Espanha. Dinamite reafirmava sua fama, enchendo de gols o time paulista. O Corinthians diminuiu com um gol de pênalti, bem batido por Sócrates. Mas a vantagem não satisfazia o artilheiro. Para encerrar, Roberto fez um golaço. O goleiro Jairo foi a grande vítima da fúria do craque. O futebol brasileiro permanece em recesso técnico, motivado pela desorganização geral que causa o êxodo dos craques e das torcidas. Fomos buscar um jogo de 81. Um Flamengo e Vasco subaquático, que garantiu a participação do time Cruz Maltino nas finais do campeonato estadual. Um jogo que, por vezes, se assemelhava a uma pescaria. Os tempos eram outros, e mesmo molhados, nossos cinegrafistas não admitiam perder sequer um lance. Afinal, craques ainda havia, e em plena forma, se bem que já imperava a violência. Deu Vasco. Gol de Roberto Dinamite no minuto final. São emoções inesquecíveis que construíram a história e as glórias do futebol brasileiro. Emoções que encontrávamos no dia a dia dos estádios e que esperamos retornem antes da Copa, é claro. 1982, nova decisão, outra vez contra o Flamengo e olha aí, outro gol do Vasco. A bola passa. Gol! Marquinhos! O pequenino Marquinhos aos 3 minutos do segundo tempo. Na explosão da torcida do Vasco no Maracanã. Deu sorte demais o Antônio Lopes. Colocou o Marquinhos, Pedrinho Gaúcho bateu fechado, ele se antecipou aí a repetição, raspou de cabeça, tirou Raul do lance, 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. O Vasco, depois de 5 anos, é campeão carioca de futebol. Vasco da Gama, campeão do Rio de Janeiro. 1-0 no Flamengo no jogo final. A festa do Vasco campeão no Maracanã. E aí vem o Vasco de novo. Romário. Roberto parte pelo meio, ele enfia para Luiz Carlos na esquerda. Lá vem bola na área do Flamengo. Ajeita Roberto no peito. Fechou Tita. Gol! Não deu para Zé Carlos, Roberto ajeitou com carinho, Tita fechou, partiu a bomba, ângulo esquerdo de Zé Carlos, Tita arranca a camisa e faz a festa, alucinado Tita na comemoração do gol, ele corre em direção ao banco de reservas do Vasco, Tita, ele e Sebastião Lazzaroni, que veio do Flamengo, e o Vasco, campeão estadual de 1987.
Beleza de partida, Luiz. Obrigado, professor. Aí Giovani, a enfiada na direita para Cocada. Ele acabou de entrar e está inteiro. Puxa o Vasco à frente. O corte por dentro em cima de Edinho. Gol! Do Vasco! Cocada, um golaço de Cocada aos 43 do segundo tempo para confirmar o título do Vasco. Aí a festa da torcida, a invasão de campo. A galera faz a festa na arquibancada. Fernando e o troféu de campeão. Paulo Roberto. O Vasco é bicampeão carioca de futebol. 87, 88.